Oi, gente. Boa noite. Nós vamos esperar a reentrar. Hoje a live, para mim, é uma das lives mais que especial, porque eu vou falar de uma das coisas que eu mais amo com uma das pessoas que eu acho mais responsável em trabalho. Vou adicionar a Rê aqui. Oi, Rê. Oi, tudo Tudo, bom? tudo bem, e você? Tudo bem. Aumentar aqui o meu volume. Nossa, como você tá com uma cara de séria, olha. Sério, tô séria. Sério. Não posso falar de séria. Eu tava aqui falando que é uma das lives que eu mais gosto, né? Porque falar de meditação é uma das coisas mais gostosas que tem, né? Então fica até É, fácil fazer a live hoje, né? Ainda mais com uma pessoa tão boa profissionalmente como você. Então aí fica mais fácil ainda. A gente obrigada. acabamos de terminar a aula de yoga lá online. Aí já falei para as É, meninas, corre lá, se der tempo, já vem assistir também que vale a pena. Gente, para quem está entrando agora, Ô, nós vamos Ná, você fazer um acha que bate. eu pego o som tá bom? Você acha que eu pego o microfone? Para mim Ou o tá som tá bom? ótimo, É, dá para ouvir bem. Você me ouve então bem tá também bom. porque eu tô sem fone, Tô ouvindo bem, tá? sim. Então ótimo. Então, até esqueci o que eu tava falando, que eu falo tanto. Então hoje nós vamos falar sobre meditação. E esse bate-papo se iniciou numa conversa minha e da Rê informalmente, né? Como as melhores ideias sempre nascem assim, né? De formas Sim, informais e despretensiosas. E numa conversa informal a gente descobriu que tinha muitas coisas dentro da yoga e da Ayurveda e muitas coisas da acupuntura que se casavam, né? E como que coisas tão que as pessoas acham que são tão diferentes podem ser tão iguais, né? Por isso surgiu essa nossa vontade de tentar aproximar esse universo meditação, Ayurveda e acupuntura para vocês. Então, para quem não sabe, a Rê é acupunturista lá do nosso espaço, lá do Espaço Kenko, mas ela exerce a profissão de acupunturista há muito mais tempo que o Espaço Kenko, né? sim. Algum tempo, né, Rê? Algum tempo. É só um pouquinho. Não Um vamos pouco, aumentar muito, não, senão já viu. senão começa a fazer as contas, né? É, Então, gente, vai ser um bate-papo. A gente vai conversando e tudo que vocês tiverem aí de perguntas, tiverem curiosidade, pode ir mandando, que eu vou tentando anotar do lado de cá para a gente tentar responder as perguntas de vocês, tá bem? Então, acho que a primeira coisa que a gente pode falar é. Rê, quer falar alguma coisa antes? Porque eu embarco numa linha de raciocínio e vou embora. não, estou seguindo a sua linha de raciocínio. Tá Qualquer coisa eu bem, falo. legal. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre meditação, né? A meditação a gente, quando começa a estudar meditação, descobre que meditação é um ato muito, muito antigo, né? A gente tem os primeiros textos escritos de forma sânscrita, né? O sânscrito é a primeira linguagem do mundo, que datam aí 8 séculos antes de Cristo. Mas a gente acredita que a meditação é algo muito mais antigo. A gente acredita que o ato de meditar, que é o ato de controlar os pensamentos, já era praticado lá nas cavernas, quando os homens das cavernas se sentavam à beira do fogo e ficavam lá, né, se esquentando e pensando no dia, pensando na caça e relaxando. Então, o homem, há muitos anos, pratica o ato de não fazer nada, né, ter um tempo de não fazer nada.
E aí, os primeiros Não textos, pensar né? em nada, né? E, Deixar a mente limpa. Até essa e- questão de você sentar e olhar uma paisagem é uma meditação, né? exato. E aí, isso explica um pouco, gente, que meditar pode ser até um pouco mais fácil do que aquilo que a gente acredita e coloca como freio, né, na nossa capacidade. Então, eu não consigo meditar, então eu não vou nem tentar, né? Na Uhum. verdade, meditar, a gente acredita e sabe disso, meditar é controlar aquilo que pensamos. Então, não aqueles monges budistas que ficam horas ali meditando, você não vai alcançar isso tendo uma vida diferente de um monge budista. Se você for um Sim, monge budista, você vai atingir isso. Se não, sim. vai ficar difícil, né? A gente não tem Então, tempo, né, também para isso. exatamente, né? Tem muita conta para pagar para ficar pensando na vida, né, Rê? O monge budista tá lá tranquilo, né? Não, é brincadeira. Mas assim, é, a gente sempre coloca a meditação, a principal figura é o Buda, sentado lá, né, naquela postura meditativa, Isso. com aquela Aham. paz interior, né, de dar gosto. Mas poucos sabem que Buda demorou mais de 23 anos para alcançar a iluminação. E ele era Buda, né? Nós não Uhum. somos Budas, então vai demorar um pouco mais, gente, tá? Não tenham Ele já pressa. tinha uma sabedoria, né? E nós Exato, estamos indo atrás dessa sabedoria, né? exato. Então vamos quebrar um pouquinho o paradigma de que eu não consigo meditar, a minha mente não se acalma, eu não nasci para isso, né? Porque você só vai saber se você se expor. Se você começar a treinar práticas meditativas, independente de quais, nem estamos falando de algumas técnicas, estamos falando de prática, se você estiver presente naquilo que você está fazendo, né? Ninguém começa a jogar bola virando Ronaldinho, né? Você começa por algum lugar e aí vai treinando, treinando, treinando. O cérebro é a mesma coisa. Uhum. A gente tem que treinar, treinar e treinar. É que o que acontece é que nós vamos deixando a vida passar, os nossos sentimentos e as nossas emoções também. Como a gente está muito para fora, fazendo muita coisa, trabalhando, cuidando de filhos, indo ao supermercado fazer compra e pagando contas e tudo mais, a gente fica muito para fora, vendo muita televisão, celular, essas coisas que hoje em dia todo mundo faz. E muitos das nossas emoções e sentimentos, elas vêm e você não sabe por que, que elas estão vindo, elas simplesmente vêm e você fica naquele estado. Então, por exemplo, aconteceu algum. Você ficou com raiva, né? Então, nós temos as nossas emoções positivas e as negativas, né? Que elas vão alterando o nosso estado mental. Só que cada estado mental, por exemplo, a raiva, o medo, a inveja, a bondade, o amor, a generosidade, cada um deles vai mexendo fisiologicamente com a gente também, né? E, e daí com essa conexão psicofisiológica nós estamos perdendo. Então, por exemplo, uma pessoa que sempre fica nervosa, sempre está lá nervosa, sempre está passando por nervoso. Então, eu estou de quarentena, o seu vizinho está aprendendo bateria. Você vai ficar, nossa senhora, eu estou aqui estudando, estou fazendo as coisas, o cara lá está com a bateria, né? Aí eu fico nervosa. Aí eu fico nervosa, a minha expressão e meu corpo mudam, porque daí, cada vez que eu fico nervosa, o estômago ele acidifica. Então eu recebo muito ácido no estômago.
E a suprarrenal, ela começa a mandar adrenalina para sua corrente sanguínea. Por isso que você fica agitado. Aí você fica agitado. Aí a gente mudou nosso comportamento corporal, facial, e o nosso comportamento social. Você fica nervoso, você fica agitado. Isso daí acontecendo sempre, né? Vai acontecendo, e você vai deixando que isso aconteça. E com o tempo, o que vai acontecer? Você vai ganhar uma úlcera e uma hipertensão, certo? Certo. E E o daí, pior, e uma pessoa dessa, será que ela vai conseguir fazer meditação? Eu digo que sim, que ela precisa aprender a meditar. Por quê? Quando você começa a meditar, você volta a ter domínio do seu eu, o seu eu interior. Então, quando acontecem essas coisas, né? Eu fiquei zangado com o vizinho. Aí, o que é que eu vou fazer? Então, a minha mente ela vai começar a trabalhar de outro jeito. Eu não vou ficar só com raiva. Eu vou arrumar soluções e vou para a solução. Eu vou para a solução. Então, assim, o cara tá lá tocando bateria o tempo todo, não para. Já liguei lá para o zelador, ele não está adiantando. Eu vou parar de estudar e vou fazer outra coisa. Ou eu vou dançar com uma música do baterista. é Então, bem isso. você precisa de ir em busca de solução. Aí de manhã você está atrasada para o seu trabalho, você chamou o elevador não veio, ou está demorando, você fica nervoso. Não adianta você ficar nervoso, isso não vai trazer o elevador. Então, o que você faz? Desce a escada. Então, hoje em dia falam muito de você ter o que eles falam hoje em dia é inteligência emocional. E essa inteligência emocional a gente consegue quando a gente consegue a nossa reconexão com o nosso eu, que isso que a meditação faz, né? É, você falou duas coisas muito interessantes, né? O ato da gente se ligar com o externo nos preocupa ao fato de você se desligar do interno. Porque não quer dizer que você não precisa ter informação externa. Ninguém vive na bolha, não é isso que a gente está falando. É o fato de que as coisas externas sempre vão existir. Você tem que Sempre. achar o seu ponto do meio para saber até onde você vai e até onde aquilo pode te afetar. A segunda coisa é que quando a gente passa muito tempo sobre aquele estresse, né? Então, a gente a Rê deu o exemplo do cara da bateria, né? Pô, a gente está em 60 dias de quarentena, né? Imagina 60 dias a pessoa ali, né? Todo dia. É o exemplo da bateria, mas assim, quanto tempo a gente trabalha com uma chefia, por exemplo, que a gente não gosta? Às vezes anos, às vezes a vida toda, Sim, né? Então, assim, sim. o ato da resiliência é um ato que deve ser praticado todos os dias para você achar soluções novas. Mas o problema é que quando a gente vive muito sobre o estresse, a gente começa a achar que esse é o normal. Esse é o novo normal. É normal eu estar estressado, é normal essa situação que eu vivo, é normal. E na verdade, a gente procura acabando procurar cada vez mais o externo e procurar menos o interno, porque às vezes a gente tem até medo daquilo que ainda está lá dentro, né? As nossas Ainda sombras, né? nas nossas É sombras. difícil a gente lidar com a sombra, a nossa, Exato, né? A nossa sombra. exatamente. E quando a gente medita, a gente larga o externo. Primeira coisa que a gente faz é fechar os olhos. Então você está tirando todas É. as informações que você tem, visuais, para fechar os olhos por alguns instantes. Depois você vai, ou às vezes, entoar um mantra, às vezes ouvir uma música, apenas ficar em silêncio. Então você também está tirando os seus ruídos. E aí, às vezes, você leva a sua atenção para algo dentro do seu. Esse silêncio é muito difícil para as pessoas hoje em dia, né, Ná? Porque as Muito. pessoas se acostumaram com muitos ruídos
e com muita informação visual, né? É, e a gente esquece que a gente precisa de paz, né? A mente precisa de paz, né? É, Então, de você fechar os olhos, de você respirar e de você entrar em contato com você, você consegue tirar todo esse ruído e voltar para você, né? exato. Tem até uma explicação budista que eu acho fantástico, é que a mente, ela é um macaco querendo fazer bagunça. É a melhor explicação, né? Então, assim, a sua mente, ela é feita para pensar, né? Nós somos feitos para pensar porque foi pensar que nos fez evoluir, né? Nós somos hoje uma raça dominante por isso, porque nós pensamos mais do que outras raças. Mas o importante é saber o que você pensa, como você pensa. Se você pensa coisas o tempo inteiro negativas, não tem como você nutrir as suas células, nutrir a sua energia de coisas positivas, né? A gente só colhe aquilo que a gente planta, né? Não vai plantar alface e querer colher abobrinha porque não vai vir. Então, dentro da Ayurveda, a gente acredita muito que você é um todo. Não existe diferença entre o seu corpo, entre o seu espírito, entre o seu alimento, né? Você é um todo, você é formado por elementos e aquilo gira em torno do seu universo, né? Como a gente costuma dizer, e até você posicionou muito bem uma vez que a gente estava conversando, né? É o nosso microcosmo, né? Então, o nosso corpinho aqui, né? O nosso espírito no hoje é o nosso microcosmos. Se você não consegue interagir com o seu microcosmo, como que você vai interagir com o outro, né? Com o resto? A gente Com só o pode, mundo. com o mundo, a gente só pode dar alguma coisa para o outro se a gente tem aquilo para oferecer, né? Então, aquela história do, fulano me decepcionou, né? Porque com certeza ele estava te dando alguma coisa que ele não podia te dar. E aí ele não consegue manter aquilo e ele mostra quem ele vai te dar aquilo que ele pode te dar. Então, você tem que Uhum. cultivar aquilo que você também quer oferecer. E às vezes nem quer oferecer para o outro, o que você quer oferecer para você mesmo, né? O ato meditativo te dá essa clareza. Quem eu sou, o que eu quero para mim. A gente não vai mudar o mundo meditando, mas a gente vai mudar o nosso O microcosmos, seu né? mundo, né? O nosso mundo a gente O consegue nosso mudar. mundo, exatamente. Então, se a gente pode mudar o nosso mundo, possivelmente a gente muda as nossas atitudes, as nossas escolhas. E isso influencia nas escolhas que você está fazendo com o mundo, né? Então, se você opta por não ingerir algum tipo de bebida que vai lhe acarretar um mal, vamos dar um exemplo muito clássico, sem falar de marca, mas um refrigerante que tem muita cafeína, muito estimulante, né? Isso vai entrar no seu corpo e ele vai ter que ser metabolizado de alguma forma. Então você vai estar precisando de muita energia do seu corpo para tentar expelir aquilo que você não precisava. Então fica mais fácil se você não opta por essa escolha. Se você toma um suco natural. O seu corpo não precisa fazer força para expelir, muito pelo contrário, ele vai É. naturalmente absorver, né? E a É. gente tem esse Aí, costume. nesse sentido, a gente precisa se lembrar do seguinte: a gente acha que a gente tem essa inteligência, somente a inteligência intelectual, né? Na verdade, a inteligência ela está em todas as nossas células, né? É que na cabeça, no cérebro, é que a gente consegue fazer esse discernimento. Mas existe essa inteligência em todas as células do corpo e nas células de todos os órgãos. Então, o coração, ele é inteligente, o rim é inteligente, o fígado é inteligente, né?
Só que por causa que hoje em dia nós estamos em desconexão com o nosso próprio corpo, então ingerindo algo que tenha muita cafeína, muito açúcar e tudo mais, nós estamos fazendo com que essa inteligência dessa célula ela fique mais fraca, né? Se você, claro, que ingerir em excesso, né? Então, de preferência, poucas vezes, para ela se refazer, para ela conseguir se refazer, ou nem ingerir, né? Não sei. Mas aí é a escolha de cada um. E daí, quando a gente sabe fazer as escolhas, as melhores escolhas para o nosso corpo, o nosso corpo inteiro, inclusive as nossas células, vão estar trabalhando melhor com a inteligência dela a todo vapor, né? E é aí que eu falo, né, que para a gente ter essas escolhas, a gente precisa ter a nossa inteligência intelectual ela estar equilibrada, ela estar bem para a gente conseguir fazer esse discernimento, né? Uma coisa que acontece muito e que acontece muito lá no espaço, e que a gente troca muito, não só com a acupuntura, mas até mesmo às vezes com a osteopatia lá que o Bruno atende lá, é que a gente perde tanto essa conexão que a pessoa não consegue mais reconhecer algo que ela está fazendo que está danificando o corpo. Então, assim, Uhum. às vezes passa por algum momento na vida X, e aí chega, depois de uma semana, ai, Rê, me salva que eu tô com uma dor na cervical, acho que é o travesseiro. Essa é sempre a primeira desculpa, né? Ou é um E colchão ou é um travesseiro. o colchão é o travesseiro. Aí você começa a conversar com a pessoa, puxa daqui, puxa de lá, aí você vê que teve uma briga, né? Que tá com algum problema, que a família às vezes está com uma estrutura que você não tá se relacionando muito bem. E perdeu totalmente a conexão de entender que aquele problema está sendo carregado, né? Que ele não foi resolvido e está aí no seu corpo. Uhum. Porque a gente não ouve mais as nossas células, o nosso corpo, a nossa ligação. Essa é a intenção principal de meditar, né? Meditar é autoconhecimento. Ninguém pode chegar para você e falar assim: Fulano, você é assim, 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 assado. Porque ninguém está em você 24 horas. Só você mesmo, né? Sim. Então só você É. pode descobrir se você é assim, 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 assado. O ato de meditar é algo que liga, e foi isso que a gente quer mostrar para vocês nessa live, que liga a Ayurveda e que se liga com a acupuntura. Então, dentro da Ayurveda, existem algumas filosofias, existem algumas regras, existem algumas técnicas, e então a gente se preocupa com a alimentação, a gente se preocupa com o sono, a gente se preocupa com o nosso biotipo, a gente se preocupa com a nossa vida sexual e a gente se preocupa com o nosso corpo mental, né? E o corpo mental, a Ayurveda também se liga a algo espiritual, né? A algo que você tenha como um ser maior, dependente da sua escolha. E aí, quando a gente começa a conversar sobre a acupuntura, os nomes mudam, mas as coisas se ligam. Quer dizer, é uma coisa Estão se. fantástica, Uhum. e a gente pode provar isso com o tempo, né? Mas assim, o budismo é algo muito forte, né? Nessas duas regiões da Índia e da China. E quando você vai ler um texto de budismo, você vê que tem muita coisa de Ayurveda, né? Você Uhum. vê que tem muita coisa de acupuntura ali, né? Que as coisas elas se entrelaçam. Sim. É importante a gente falar disso Elas, assim. Eu elas sou. conversam muito, né? Então, eu acho que há milênios está tendo essa troca, né, cultural entre essas duas.
ciências, né, que para mim são ciências, Uhum. que olham o homem de outra forma, né? Não olha o homem como pedaços. Ele olha, vê o homem, enxerga o homem como um todo, Sim. né? E, E e o legal de você enxergar o homem como um todo é que, independente das características físicas que você tenha, isso é muito forte dentro da Ayurveda. Quando a gente for estudar Ayurveda e tentar explicar um pouco de Ayurveda para as pessoas, independente do tipo físico, né, do biotipo que você tenha, sempre vai haver algum desequilíbrio. Nós nunca estamos 100% equilibrados, não. né? Uhum. Nem nós que somos profissionais da área que está sempre correndo, Não. conseguimos, né? Então, imagina se a gente trabalhasse num banco. Aí ia conseguir, tem que precisar de um pouco mais, né? Mas assim, sempre há um desequilíbrio. Mas além da gente tentar trabalhar o desequilíbrio, né? Então, através de uma alimentação, através de uma atividade física, né? Através de alguma terapia, que seja acupuntura, que seja uma prática de Tai Chi Chuan, uma prática de yoga, uma prática física, você tem que achar a causa. Sem a causa, a gente fica dando nó em pingo d'água, né? A gente Sim, só sim. tenta tampar o sol com a peneira. Então, Isso. é um exemplo, eu me considero um exemplo muito clássico disso, porque assim, eu sempre tive excesso de peso, né? É o meu biotipo. Não adianta eu querer pesar 40 quilos, porque não vou chegar lá, né? Mas a vida, às vezes, faz a gente querer alcançar algo que a gente não tem. E isso é um Uhum. sofrimento, porque assim, não é algo que vai acontecer, né? Só se você ficar doente, né? Se eu ficar doente, talvez eu pese 40 quilos. Então, a aceitação do meu biotipo me fez mais feliz, né? Fez eu entender o que o meu corpo precisa, o que me traz felicidade de uma forma saudável, né? Não quer dizer que por eu ser um pouquinho mais cheia, que eu coma besteira, né? Que eu coma coisas que não são saudáveis para o meu corpo. Não quer dizer, é o biotipo da pessoa. Assim como tem aquela pessoa que é muito magra, que fala, não, agora eu vou ganhar massa muscular, né? E começa a tomar um monte de coisa para isso acontecer. Pode ser que por um tempo isso dê certo, mas a memória corporal dela não vai sustentar aquilo, Não, porque não é o ela biotipo dela, volta. né? A, cé- a inteligência da célula dela, até por um tempo fala, não, tudo bem. Mas depois de um tempo fala, meu filho, olha aqui, deixa eu te explicar. Não vai dar certo, né? Aceita, aceita, literalmente aceita que dói menos, né? Porque a gente fica brigando com as coisas, querendo que. Então a gente tem que ter esse processo de aceitação, né? Então, mas Meditar, essa aceitação, é você se conhecer. E você só se conhece quando você olha para você, né? exato, Você exatamente, só se conhece e se aceita quando você olha para você, só, exa- né? exato. E às vezes a gente convida as pessoas para meditar, né? Convida as pessoas a se expor a situações novas e aí elas falam: ah, eu não vou conseguir. Não, eu sou muito agitado. Não, não vai dar certo. Então nem se expôs ainda para saber, né? Então é um processo. Eu falo isso porque eu fui convidada para o yoga, quando eu não conhecia yoga, para uma professora e eu fui por educação. Falei, eu vou nessa aula experimental porque, poxa, Hum. né? A pessoa me convidou, fica chato, né? Ficar toda hora arranjando desculpa. E aí me surpreendi. Hoje sou professora de yoga depois de tantos anos, né? Então, assim, as coisas elas são surpreendentes. Você tem que se Então, expor, né? sim. Meditar existem várias técnicas. E técnicas referentes àquilo que você necessita, e dentro da Ayurveda fala muito disso. Se você é de um jeitinho, tem um biotipo de uma forma, a sua forma de meditar é de um jeito. Se você tem outro biotipo, tem outra forma, a forma de meditar é de outro jeito.
Não Uhum. adianta a gente querer generalizar. O ser Uhum. humano é único, né? Nós temos Cada um é um, né? exatamente, a gente tem os mesmos órgãos, né? A gente nasceu do mesmo jeito, mas por incrível que pareça, nós somos completamente diferentes um do outro. E aí a gente tende a querer comparar com o outro, né? Ah, mas Aham. fulano consegue, por que que eu não vou conseguir, né? Fulano também tá com as lutas dele, também tá fazendo as coisas dele. Você que não tá enxergando. Mas você para de se preocupar muito com o externo e volta para o interno. A ideia da meditação é cada vez você voltar para o seu interno e, por mais duro que seja, colocar o dedo na ferida, né? Não é fácil, né? Falar que meditar é fácil é quem está Não, querendo não vender é curso fácil. rápido, né? Não é fácil. Meditar um ato de muita consciência e muita determinação, mas é um processo muito bonito quando aceito. É como fazer terapia, né? Pode fazer terapia todos os dias, mas se você ficar contando mentira pro seu terapeuta, você não está se resolvendo, né? Uhum. Meditar é colocar o dedo na ferida, né? O que eu não gosto em mim, né? O que aparece nessa caixinha de Pandora que não é muito legal. Isso vai acontecer. E é aí que, na maioria das vezes, as pessoas param. Porque não querem resolver. Uhum. Porque você vai na farmácia e compra um antidepressivo, né? Sim, Porque é você vai na mais farmácia e fácil, compra né? um dor. Exato. É bem mais Então, fácil você dizer assim. é um processo lento, né? Um pouco doloroso no início, mas depois se torna extremamente prazeroso e que vai cursando, né, um caminho que você tende a seguir. Uhum. Se meditar fosse fácil, né, Rê? Todos nós seríamos meditadores plenos de horas. Às vezes, Nossa, já teria alcançado a iluminação. exato. A gente medita 2 minutos e já foi suficiente, né? Aquilo ali para mim É. tá bom. Existem técnicas facilitadoras de meditação, existem condutas que facilitam a sua meditação. Então, o exemplo clássico é a alimentação, né? Não Sim, adianta sim. querer comer uma pizza de pepperoni e gorgonzola e sentar para Nossa, meditar, é. né? Vai ficar muito Não, difícil. fica. Agora, se você toma um chá quentinho, vai ficar mais fácil. E é isso que a gente não percebe, o quanto a nossa alimentação interfere no nosso estado mental. Dentro da Ayurveda, a gente pratica bastante, né, o veganismo e tal, até pelos recursos que a gente teve quando essa filosofia foi criada, né? Até pela filosofia, né? Existem o ato do veganismo é muito forte, mas para vocês terem uma ideia, na Ayurveda, dependendo da doença que a pessoa está, eles orientam a comer caldo de frango. Ou seja, você usa um animal, né, para tratamento. Uhum. Então a gente tem muito preconceito às vezes. Ah, eu não vou praticar Ayurveda porque não é para mim, né? Ah, esse tipo de alimentação aí é coisa de doido, né? Mas não é. Quando você começa a se conhecer, o seu hábito alimentar acaba mudando. Porque não tem como você Sim, tomar. mas essa ciência toda da Ayurveda, ela, assim como na medicina tradicional oriental, né, e na medicina tradicional chinesa, a gente estuda muitos tipos de alimentos, né? Então, por exemplo, agora no outono, que tipo de alimento que eu vou ingerir, de que forma que eu vou ingerir, que na Ayurveda também tem isso daí. A gente precisa, quando a gente faz essa conexão com a gente está fazendo conexão com a natureza também.
Então, eu sou micro e a natureza é o macro. Quando eu faço essa conexão, o que que vai acontecer? Eu entendo que quando está calor, eu vou atrás de alimentos frescos. Quando está frio, eu vou atrás de alimentos quentes e sempre aquilo que a natureza está nos oferecendo, né? Então, se você faz isso de qualquer forma, se você se alimenta de qualquer forma, sem você prestar atenção em você e não prestar atenção na natureza, o que, que a natureza está te mostrando e te oferecendo naquele momento, porque você está em desconexão com ela, né? Então, vamos tomar uma bebida gelada agora, um suco gelado, uma cerveja gelada agora, não é propício, não é bom para o teu corpo, né? Aquilo que é gelado, agora nessa época a gente tá precisando de movimentar, o corpo ele está trabalhando para dar mais calor para o seu corpo e de repente você coloca alguma coisa gelada. Então, essa desconexão, né, que hoje em dia as pessoas têm, por causa de também muitas informações, então na televisão mostra muita, vão tomar sorvete, muita propaganda, você acaba indo na onda do que está lá fora, do que eles estão mostrando, e não daquilo que você necessita, né? É. Então, e daí, quando você está em sintonia com você, você consegue fazer essa conexão, né? Você consegue entender, não, agora não é hora de eu tomar um sorvete, né? Agora é hora de eu ingerir coisas mais quentinhas, né? Uhum. Eu tenho uma professora de Ayurveda que falou uma coisa que eu achei fantástica. Você tem que se alimentar daquilo que está barato no mercado, porque é exatamente Isso, aquilo que está sendo exatamente. produzido pela natureza nesse momento. Então é muito Prático, simples, ela é super prático. prático. Ela E, a- falou e, a- isso e pronto. e a gente esquece disso, né? A gente vai no mercado com a lista feita. Vou comprar Uhum, banana, maçã e maracujá. Chega lá, o quilo da uhum. banana tá um horror, porque não é época, né? A gente tem que comer se Então, aqui. conectando com aquilo que a gente Aham. precisa. A comida é um alimento, é aquilo que você está trazendo para dentro, né? Está, Assim como a respiração, né? está, A respiração ela vai estar nos alimentando de uma forma, os alimentos de outra, né? E, exato. e hoje em dia nem a respiração, né? A gente está respirando direito, né? Acho que você até pode explicar melhor, porque você também é fisioterapeuta e você está vendo aí como não as pessoas estão respirando muito mal, né? E essa pouca respiração, a forma como as pessoas não estão respirando hoje, também faz com que você não tenha a conexão a sua conexão intelectual com o teu corpo, né? É. Inclusive a acupuntura trabalha muito isso, né? A Sim, respiração como um canal, né? A Ayurveda sim, também trabalha muito, por isso que a yoga é uma técnica da Ayurveda, né? Assim como o Tai Chi Chuan é uma técnica tradicional, elas são muito complementares, né? São técnicas que sim, trabalham a atenção plena. Então, você estar naquele momento fazendo algo para você e respirando, né? É incrível como a gente não percebe e como a respiração interfere no nosso estado mental. Se você tomar sim, um susto, total, né? né? Total. É simples, você tomar um susto, se você se sentir nervoso, você vai Tá com respirar de forma medo, diferente. fica com medo, você paralisa, você para Exato. de respirar, E aí né? a gente sente nesse momento, né? Quando a gente tá, né, tomou o susto, você sente que a respiração mudou. Mas quando a gente tá no estresse, a gente não trabalha o oposto. Ah, então eu tô estressado, peraí, deixa eu dar uma respirada para me acalmar. Não, Uhum. a gente esquece mesmo da respiração e aí não utiliza essa técnica respiratória, né? Técnicas respiratórias são
comprovadas cientificamente que acalmam, né? Sim, tanto que Libera, quem tem crise de síndrome do pânico, a primeira coisa que ele tem que fazer na hora da crise é o quê? Respirar. respirar. Para, vamos respirar. Vamos É, respirar profundamente, né? exato. Porque daí o coração, o cérebro, eles vão se acalmar e a pessoa com a síndrome vai estar melhorando essa crise, né? É, exatamente. Então, a gente vê o quanto que é, é, a gente está muito longe da gente com esses problemas que estão acontecendo hoje em dia. Então, muita gente com síndrome do pânico, e principalmente agora nessa época, as crises estão aumentando, porque elas entram em estado de ansiedade, as pessoas ficam em casa, entram em estado de ansiedade, por causa de muita preocupação, por causa de ficar vendo muito jornal, né, o que está acontecendo, muita gente morrendo. Então, as pessoas que estão obedecendo a quarentena, elas estão tendo muitos problemas, né, esse tipo de problema. Então, é aí que eu falo, né? Então, gente, quando acontecer isso, senta num lugar tranquilo da sua casa, ou fecha a porta do quarto, senta no cantinho e faz um exercício de respiração. Fecha os olhos um pouquinho. É um comecinho de uma meditação que você começa a fazer e que você está fazendo com que o seu corpo dê uma baixada, né? Para de ir adrenalina para sua corrente sanguínea, não é? É, Então, é aí que a gente fala, né, que a respiração ela é um curativo para vários problemas. é, é. É um curativo e um caminho ao mesmo tempo, Um né? Porque caminho. você acha uma conexão com o seu eu de uma forma muito simples. Parar e respirar. Parece tão simples que até parece, ah, não vou conseguir. Não, é tão simples que é isso mesmo, gente. Não precisa de mais que isso, Ao né? invés de abrir a bolsa e procurar aquele remedinho, primeiro, antes de tudo, para e respira, né? Exato. Aí, se precisar, vai lá e toma o Ah, remédio, né? exato, Mas exatamente. eu tenho certeza que quando as pessoas elas têm em mente isso, né, se fizer isso corriqueiramente, acaba aprendendo, né, que nossa, coisa de você parar e respirar, você ficou nervoso com o vizinho porque está fazendo barulho, ou alguém te incomodou, para, gente, respira, conta até 10. Isso a minha avó falava, a minha tia falava, a minha mãe falava, né? Então é uma sabedoria que as pessoas tinham, mas que não se usa mais hoje em dia, né? E uma coisa legal também, né, Rê, é a gente aceitar que muitas coisas da vida, a maioria das coisas da vida, não vão dar certo, né? E tá tudo Sim, bem, né? É, a bola maioria das pra coisas da vida frente. não vai sair do jeito que você quer e nem do Uhum. jeito que você planejou. E tudo bem, né? Quando a gente começa a aceitar esse processo, as coisas começam a ir tudo bem, porque Sim, aí realmente a também. gente realmente a gente não está no controle. A gente está no controle das coisas que entram no nosso corpo. Mas as coisas que estão externas ao nosso corpo, a gente não tem controle sobre nada. Quem é Uhum. mãe tem plena certeza disso, né? Que você Oh, acha que as coisas vão ser como você quer, do jeito que você quer, e seu filho é totalmente o oposto daquilo que você imaginou. A vida é sim, assim, né? é. E aí você aceita o seu filho Decepção, decepção, frustração, isso vai acontecer sempre na vida da sempre, gente. sempre, exatamente. E a gente precisa de ter essa inteligência, né? Trazer para a gente essa inteligência emocional, né? Que é para a gente conseguir passar por essas frustrações da melhor forma possível, sempre tendo lição sobre cada coisa que acontecer, né? A resiliência. Vamos Resiliente. para frente. É. É, gente, essa conversa surgiu entre eu e a Rê, porque como eu converso também muito com a Thalita e tal, a gente tem sempre a ideia de que
ter a informação e não passar para o outro não é ter conhecimento, né? A gente quer que cada vez mais números de pessoas entendam o que é a filosofia da yoga, o que é a filosofia da Ayurveda, quais são os conceitos de acupuntura, né? O porquê que a gente faz nisso, que a gente acredita tanto, que não é balela, né? Que isso que a gente acredita tanto, assim, como a gente chamou a live do Bruno, numas semanas atrás, né? Que é algo que tem comprovação, que funciona, né? Uhum. Que, que por incrível que pareça, que é o caminho mais fácil, né? A gente no começo acha que é o caminho mais árduo, e não é o caminho mais fácil. Talvez o mais longo, mas é o mais fácil. Sim, sim. E aí a ideia é a Uhum. gente transmitir esse conhecimento para vocês de alguma forma, né? Sempre tentando trazer de uma forma simples, porque se a gente fosse falar nomes complexos, é, ainda mais sânscrito, ainda mais chinês, Rê, que tudo é É. parecido, né? Aham. Aqui ia ficar uma salada mista na cabeça, né? Então a gente surgiu dessa conversa para que a gente pudesse tentar trazer informação para vocês de uma forma simples. Agora na quarentena, eu não tenho esse costume, mas agora na quarentena, até para adquirir um pouco mais de informação, a gente começa a assistir live de várias pessoas sobre várias coisas, né? Coisas até que não é da nossa área, mas para aprender. E se torna chato quando a pessoa começa a ser técnica, né? Começa a ser técnica demais, como se ele estivesse conversando com um colega de profissão. Só que você que está ouvindo não é o colega de profissão dele. Então você não, não está inserido naquilo, né? Isso. Então a gente veio com essa preocupação, né? De tentar passar um conhecimento para vocês de uma forma leve, de uma forma agradável. E aí a gente ficou pensando de como isso seria possível, né? Então, a gente teve a ideia, que a gente vai tentar tirar do papel daqui um tempo, né? Que a gente precisa de um tempo hábil para a gente construir, né? Não é fazer e pronto. Mas tentar trazer para vocês justamente um curso em que a gente junte a meditação, um curso que a gente junte a Ayurveda e um curso que a gente junte a acupuntura. Ninguém vai sair formado em Ayurveda, ninguém vai poder agulhar ninguém, ninguém vai sair formado em acupuntura, não é isso. Nós vamos ser facilitadoras para que você consiga potencializar o seu autoconhecimento. Então, a gente Uhum. vai, por exemplo, dentro da Ayurveda, tentar te explicar quais são os biotipos para você tentar se encaixar, ver ali onde você se encontra, né? A Rê, por exemplo, dentro da acupuntura, vai tentar trazer para vocês como os meridianos dentro da acupuntura, como os canais funcionam um pouco para você tentar se centralizar, como que os alimentos fazem influência naquilo que você está precisando, para que fique um pouco mais fácil de você entender o porquê que a técnica meditativa você respira, né? O porquê que Uhum. uma técnica meditativa de você olhar para um ponto fixo, por exemplo, te agrada mais do que uma técnica de respiração, né? Tem um porquê, né? Eu sei, a Rê sabe que a gente estudou isso, né? Mas Uhum. trazer para perto de vocês um conhecimento que não seja tão técnico, que seja um conhecimento um pouco mais aplicado, mas que vocês tenham essa base de conhecimento e entenda, né? Não só faça, realize a técnica de uma forma automática. Não, eu vou fazer isso porque eu preciso disso, porque eu sou dessa forma, né? Porque esse conceito me agrada, né? As coisas consigam se encaixar, né? Numa conversa minha e da Rê, a gente começou a ver que muita coisa se encaixa, né? A Ayurveda e a acupuntura se encaixam muito, Muita coisa. mas o ponto mais forte entre eles, a liga, né? O ponto mais forte é a meditação, né? Uhum. Então, a ideia é que a gente faça um curso até um pouco curto, em que vocês consigam se autoconhecer e aplique algumas técnicas meditativas para que você
entenda o seu corpo, né? Autoconhecimento é tudo. Isso. É. Ainda não sabemos o dia exato que isso vai acontecer, né? Assim como também não sabemos o dia exato que a gente vai sair da quarentena e tá tudo bem, né? Mas vai acontecer, né? Isso vai Vai. acontecer de alguma forma. Nós vamos divulgar no momento que isso acontecer, quando o Uhum. material começar a ser escrito, né? E a gente quer fazer coisas escritas, momentos de vídeos, igual a gente está fazendo agora, momentos de áudio, para você poder treinar um pouquinho, igual eu faço com as minhas alunas de yoga. Então, se vocês têm dúvidas, se vocês têm sugestões, se vocês têm curiosidade, não deixem de perguntar, gente. Eu tinha uma professora que falava, e isso ficou marcado na minha vida, né? A sua dúvida, com certeza, é a dúvida do outro. Só Uhum. o esperto que vai levantar o dedo e perguntar, porque o outro vai ficar calado com a dúvida dentro da cabeça, né? E Uhum. não existe pergunta besta, né? Faça pergunta, não Sim, custa qualquer nada. pergunta, ela é digna de uma resposta. Exatamente. Então, gente, acho que o que a gente tinha para falar para vocês era um pouco disso, que vocês tenham essa curiosidade de se aproximar um pouco da Ayurveda, se aproximar um pouco da acupuntura. É um canal, é uma técnica, uma filosofia, uma ciência, como diz a Rê, acho que a melhor palavra é essa. É uma ciência completa, uma ciência milenar. Então, acreditem, se não desse certo, gente, já tinha sumido, Tinha, né? Porque o sim. que a gente vê de moda aí, né, que nasce, Oh, é a, é muitas. a é a solução da vida de todo mundo. Dá um mês, ninguém mais nem lembra daquele método, né? Isso. Aham. Então, acreditem, se ainda está na moda, é porque realmente está Até hoje, funcionando. né? Até Mais de hoje, 5, 7 mil anos, né? No caso da Ayurveda, 5 mil exato. da E- acupuntura, né? Então, significa que elas realmente dão resultado, né? Exato, exatamente. Rê, quer falar? A gente tem mais, acho que 5 minutinhos. Não sei se você quer falar alguma coisa para encerrar. Eu estava lendo hoje um livro e eu achei tão bonitinho isso que o Hermann Hesse escreveu naquele livro Siddhartha, que tem tudo a ver com a gente hoje, e eu queria ler para vocês, né? Que tem a ver com a Legal. meditação. Dentro de você há uma quietude e um santuário no qual você pode refugiar-se a qualquer momento e ser você mesmo. Muito É legal. isso. O É Hermann isso. Hesse escreveu em Siddhartha. Acho que todo mundo conhece esse livro, né? Ou a maioria, sei lá. É, é muito legal, muito legal. E acreditem que ser a gente mesmo é muito legal, né? O processo de aceitação de ser nós mesmos, do jeito que a gente é, com os Sim, nossos defeitos e com as nossas qualidades, é maravilhoso, né? E é um autoconhecimento para a vida toda. A gente vai a vida inteira se conhecer e se surpreender com a gente mesmo, né? sim. Então é isso, gente. Meditem, se alimentem bem, conheça um pouco da Se tiverem Ayurveda. perguntas, façam dúvidas, Exato, qualquer dúvida, tiver algum comentário também, por favor, pode fazer. isso. E a gente vai entrando em contato com Exato. vocês. Quando o nosso curso aí estiver pronto, assim, né, no caminho de estar pronto, a gente vai começar a divulgar em redes sociais, vamos mandar por WhatsApp, para vocês irem se inteirando, porque vai valer muito a pena, vai ser muito, muito legal. Tá certo? Eu agradeço mais uma vez pela presença das pessoas. Sem elas, nada disso ia ser possível. Eu falo em todas as lives, mas vou falar de novo. Não tenho problema nenhum em repetir sempre. O nosso espaço sem vocês é apenas um espaço vazio. Então, é a presença de vocês que tornam tudo isso possível, né? Por favor, fiquem em casa. Só a atitude de vocês podem salvar vidas. Se Sim, possível, eu sei que às vezes a gente tem que trabalhar e não tem jeito, né? Mas se possível, fiquem em casa, cuidem da alimentação de vocês, cuidem da cabecinha de vocês,
tenham tempo para fazer um pouquinho de meditação, respiração. E amanhã nós temos live às 18 horas de yoga. É, E sexta-feira nós temos aula de yoga. Então, tá, nós nos encontraremos aqui novamente amanhã. E tudo que vocês tiverem de perguntas, comentários, por pode. favor, nos mandem, tá bem? Se você está entrando agora, que eu tô vendo que o pessoal está entrando agora, a live vai ficar salva 24 horas, então até amanhã aí temos lives, assistam novamente. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode mandar inbox para mim ou para a Rê, assim que a gente souber responder, a gente responde, A gente né? pode. Porque às vezes algumas perguntas que a gente não sabe, daí a gente tem que dar uma estudadinha, né? É. Então, podem perguntar, que a gente está sempre aberta para sugestões, tá bem? Eu agradeço muito, Rê, a sua presença. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Obrigada para todo mundo. Um beijo. E eu só vou falar que eu vou começar. Eu estou colocando vários posts a respeito de alimentação. Então, quem tiver alguma dúvida pode falar que eu estou colocando, tá bom? Legal, é. Eu esqueci de falar também, a Rê, ela tem feito bastantes vídeos, né? Mostrando pra gente efeitos da automassagem. Outro dia até mandei mensagem pra ela e falei, nossa, Rê, você massageou um lado do seu corpo, ficou até diferente do Eu outro, fiquei, né? eu fiquei Assim, tonta. incrível como surge efeito, né? Então, se vocês quiserem algum videozinho aí específico da Rê, manda a sugestão que a gente tenta fazer também, tá bom? Rê, um grande beijo, muito Beijo obrigada. Uma para boa todo noite mundo. para todos Muito vocês. bom. Tchau, gente. Obrigada.